de todo mundo, mas acho que está todo mundo aqui na Alemanha, então bom dia. Esse dia lindo de sol, eu não sei aí, mas aqui tá lindo. As cerejeiras já estão perdendo as flores e quando caem parecem chuvas de pétalas, que é a coisa mais linda do mundo. Vamos nos deixar influenciar por essa mensagem de paz que essas flores dão pra gente. E hoje a gente vai falar de um tema bem esquisito, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Cada um de nós que já perdeu alguém aqui sabe como é importante esse último minuto de despedida, esse momento de estar lá, de dizer, poxa, vai em paz, vai com Deus, como isso nos dá um pequeno consolo, de dizer, pelo menos a gente estava ali, pelo menos a gente pôde prestar as nossas últimas homenagens àquela pessoa que nos era tão cara. Mas aí vem Jesus e diz assim, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele diz isso em companhia de 3 outras frases que ele também disse. E essas frases ele começa, 2 pessoas dizem assim, eu vou lá, eu vou te seguir. E Jesus diz, olha, pense com carinho, pense direito. Pense mesmo, porque será que é isso mesmo que você quer? Eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nenhum lugar, nem onde pousar minha cabeça. Qualquer passarinho, qualquer bichinho tem seu ninho, tem seu buraquinho, eu não tenho nada. Se você me seguir, você vai ter um problema, tá? Não é tão simples assim me seguir. Aí um terceiro que não pediu, Jesus disse, vem, segue-me. Aí esse disse, não, Jesus, mas espera aí, deixa eu ir ali rapidinho enterrar o meu pai e minha mãe, e depois eu volto, e aí eu cuido de ti. Aí Jesus diz a famosa frase, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E à primeira vista, aos olhos das pessoas que não estão familiarizados com os estudos espíritas ou religiosos, pode parecer algum tipo de pregação cruel, que não valorizasse ou mesmo desprezasse esse momento tão difícil que é da despedida de um ente querido. É como se Jesus estivesse dizendo, não interessa, mas, poxa, um Jesus que veio, pregou o amor, testemunhou o amor, tudo que ele fez foi em nome do amor. Será que realmente foi isso que ele quis dizer? Então eu espero que durante esse pequeno momento de reflexão a gente veja o que foi realmente que Jesus quis dizer. Vamos começar contando o que significa essa coisa de enterro, porque no judaísmo, na época de Jesus, a gente tem que pensar que o judaísmo é uma religião com muitas leis, e tradições. Moisés fez 633 leis, se não me falha a memória, que são todas leis que são consideradas humanas. As divinas são somente os 10 que ele trouxe, que foi os 10 mandamentos. Mas eles têm 633 leis. Tudo no judaísmo é explicado detalhadamente, cada passo, cada momento da vida que você tem que fazer. E no caso da morte, principalmente de pai e de mãe, a lei era bem explícita no que se devia fazer. A tradição do judaísmo, ela possui um ritual religioso de preparação para o corpo, para todo o sepultamento, que se chama o tahará, onde é realizada a limpeza física do corpo do defunto, além de envolvê-lo com uma mortalha simples de cor branca, composta por linho comum. Ele é deitado no quarto onde ele morreu normalmente, com os pés virados para a porta, e depois todo esse movimento até a hora do enterro vai ser sempre com os pés mostrado em direção às portas da residência, uma forma de dizer que ele está indo embora, não é? E, além disso, são realizados toda uma série de rituais com preces por aquele que morreu, pedindo perdão a Deus pelos pecados que ele possa ter cometido e que ele possa alcançar a vida eterna. Porque o judeu, ele acredita que vai ter uma vida eterna, mas para isso todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que rezar todo esse ritual. Então, acompanhar um cortejo fúnebre que é chamado em levaiá, eu espero que eu esteja pronunciando essas palavras certas, e levar um morto à sua última morada é um dever tão sagrado
que permite até mesmo, em alguns casos, interromper o estudo da Torá. O carro que transporta o féretro para o cemitério deve ir na frente, né? Como eu disse, tem todo esse protocolo. Nesse carro, devem ir também os correligionários desse morto, para evitar que o corpo fique sozinho. O corpo só fica sozinho na hora do enterro. No resto, sempre tem alguém acompanhando. Outra regra que eu acho muito interessante que eles têm é que, em vez de se trazer flores para o enterro, como a gente faz normalmente, eles trazem dinheiro. As flores, se alguém der, é colocada num quarto ao lado, não fica nem perto de onde o defunto está e nem vai para o cemitério. E do lado do corpo do morto tem assim um cofrinho, que é para todo mundo botar dinheiro, e esse dinheiro vai ser doado para uma casa de solidariedade, como diz a história, uma instituição de caridade que foi escolhido previamente pelo morto ou pela família do morto. Então a gente está vendo que há todo um ritual que devia ser observado, ainda deve, porque eles continuam fazendo a mesma coisa, desde o posicionamento do corpo até o ato de chorar e viver o luto. Essa coisa de chorar e viver o luto é muito interessante, porque o luto deles dura 7 dias. E o chorar eles chamam de queriá. Queriá é uma cerimônia de rasgar as vestes num velório. Na época de Jesus, rasgava tudo, a pessoa ficava nu. A gente vê várias passagens da Bíblia quando alguém está em luto ou está chorando, o rei Saul, quando rasgou todas as vestes, o rei Davi e por aí vai. E essa queriá, na cerimônia de morte de um pai e de uma mãe, hoje em dia ela não é feita mais rasgando todas as vestes. Como diz a história, o sacerdote vai lá, ou o oficiante da cerimônia vai lá, rasga do lado esquerdo da roupa um pedacinho, tá? E a pessoa rasga o resto só até 8 centímetros. Só destrói a roupa. Hoje em dia você não fica mais nu. Mas se você tiver 10 roupas, tem que rasgar as 10 roupas. Tem que mostrar realmente a sua pele. Então, os únicos que estavam isentos para comparecer um velório e fazer todos esses rituais eram os sumos sacerdotes e os nazireus, porque para que eles não se contaminassem, porque para o judeu você tocar no morto, estar num quarto onde tem um corpo morto, você se contamina. Então esses dois estavam liberados. Aí a gente até entende quando o sacerdote passou no caso do samaritano e não pôde tocar naquele corpo, ele foi embora, porque ele sabia que depois ele ia ter uma série de rituais para ele se purificar. Então, se ele tinha alguma missa, não sei como chama bem o ritual deles, para fazer, se ele tocasse no morto, ele não poderia cumprir o compromisso dele. Então, a gente vê como isso era sério na época de Jesus, não era uma coisa boba. E que também o pedido desse rapaz não era um pedido assim, à toa, vindo do nada, não é? Era um pedido porque ele queria cumprir as leis de Moisés. Então, a gente vê que quando a gente escuta isso de Jesus, aí é que fica estranho essa resposta dele, porque ele mesmo disse que ele não veio destruir a lei, porém cumprir a lei. E existem várias perspectivas de se abordar esse tema. Eu vou procurar abordar alguma delas, caso eu esqueça, por favor, podem se meter na conversa e colocar mais alguma coisa. Então, a gente pode dizer que o discípulo convocado ao serviço, ele solicita um adiantamento do honorário dele, quando ele diz, deixa eu ir primeiro enterrar meus mortos. Então, ele diz, pô, Jesus, ó, eu tô a fim de te seguir, eu vou ser um excelente discípulo, mas eu vou primeiro lá enterrar pai e mãe, e aí, né, então me dá aí esse adiantamentozinho, né, me dá essa deixa. Mas o que significou essa frase para o discípulo, né? Vamos nos colocar no lugar dele. Primeiro, ele estaria seguindo as leis de Moisés, a gente já falou. Segundo, podia se tratar de um pai idoso. Pai idoso, você tinha que cuidar, honrar pai e mãe, era algo muito importante na época para um judeu, e ainda hoje é. E esse discípulo queria obedecer esse mandamento. Ele pede para atender
né, ao pai, aguardando que ele passe para o outro lado da vida. Então, meu pai já é velhinho, a qualquer momento ele morre, eu vou lá cuidar dele, vou cumprir meu honrar pai e mãe, depois eu volto e te sigo. E podia ainda se tratar de um caso real de morte, podia ser que o pai já estivesse morto. E aí é que ele tinha realmente uma série de obrigações como filho, porque na coisa do enterro ainda tinha, é somente no caso morreu pai e mãe, os filhos são obrigados a cumprir essa queriá, a estar ali no velório esses 7 dias, eles param de trabalhar, a vida deles param durante 7 dias. Podia ser que fosse isso que tivesse acontecido naquele momento, né? E o pai estava lá morto, esperando para ser o sepultamento, ser uma coisa de 1 ou 2 dias, né? A gente não sabe. Mas aí a resposta de Jesus parece mais viável, que era o primeiro momento, o pai ainda estava idoso. E aí ele diz assim: deixa que os mortos, os encarnados, enterrem, cuidem de seus mortos encarnados. Tu, porém, entrega-te à pregação do reino de Deus. Então, quer dizer, ele falou diretamente para aquela pessoa. Qual foi a decisão desse discípulo? A gente não sabe, porque a Bíblia não fala se ele aceitou seguir Jesus ou se ele foi cuidar do Pai. Não está lá dentro. Então, a gente não sabe dizer. A gente não tem uma resposta. Alguns dizem que talvez fosse o apóstolo Filipe que seguiu Jesus, mas isso não é uma teoria muito certa. Mas uma coisa a gente sabe, que este ensino de Jesus, ele foi feito para esclarecer que nenhuma obrigação com o corpo carnal é mais importante do que o caminho espiritual que a gente tem para seguir. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é neto, se é marido, se é esposa. Nenhum deles é mais importante do que o nosso caminho espiritual. Não significa que eu não estou dizendo que a gente vai pegar e jogar todo mundo no lixo, deixa para lá, isso eu não estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que entre ser correto e ser correto no meu caminho espiritual, seguir o caminho reto e tomar uma atitude que só beneficie o corpo físico, a gente vai seguir o caminho reto. É isso que Jesus quis dizer. Então, a lição, ela nos traz 2 regras básicas. Os vivos no espírito não devem preocupar-se com os mortos na carne. Ser vivo de espírito é aquela pessoa que está na busca, é aquele procurador, é aquela pessoa que está buscando se tornar melhor, é aquela pessoa que está seguindo Deus, está seguindo Jesus, está dando o seu melhor. E tem vamos botar aquele filho muito que saiu completamente da casinha e está lá no mundo das drogas. Você vai desampará-lo? Não. Mas você não vai deixar de seguir a Deus para ficar do lado dele. Entende? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Como eu posso dizer? A gente não pode, os vivos, a gente não pode se prender aos laços puramente carnais e sanguíneos. O corpo físico, do etéreo, porque nada disso nos pertence, tudo isso pertence à terra. O que realmente nos pertence é o nosso espírito, é aquilo que está dentro da gente, é aquilo que nos eleva, porque isso aqui é uma passagem, um diazinho, enquanto que o mundo espiritual é a pátria de verdade. A gente deve ter sempre em mente que a família espiritual é que é a família verdadeira e que nem sempre os laços carnais são eternos. Vamos pegar o exemplo bobo de uma pessoa que casou somente por, sei lá, o cara era rico, a mulher estava com interesses financeiros e aí ela se casou com ele. Você acha que depois do desencarne eles vão se encontrar no amor eterno na outra vida? Não, cada um vai para o seu lado, cada um vai seguir o seu destino. Então a família verdadeira nem sempre ela se encontra com os laços carnais. Algumas pessoas se encontram na família terrestre que vêm juntas para cumprir alguma coisa, para fazer alguma coisa, uma para ajudar a outra. Então há esse casamento dessa família espiritual que aparece na família carnal, mas nem sempre é assim. Muitas vezes esses relacionamentos são fugazes, como uma leve brisa de verão que vem e passa. E isso
Emmanuel bem nos lembra que a gente deve atentar para o fato de que Jesus não recomendou ao aprendiz que deixassem os cadáveres a cuidar de enterrar os cadáveres, e sim que deixassem os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há uma grande diferença, porque o cadáver é aquela carne sem vida, né? É aquele corpo, é aquilo que eu falei. Se eu estou aqui falando com vocês agora, se eu der um piripaco aqui e cair aqui durinha, eu morri. Meu espírito ficou só o cadáver, só o corpo. E esse corpo, ele não tem nada de sagrado. Absolutamente nada. Tudo nesse corpo profano, tudo nesse corpo vai ficar aqui. Enquanto o morto é o espírito que se ausenta da vida. Olha só a diferença. Parecem coisas banais, mas não são. Então há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Lembra o caso de André Luiz? Ele passou 8 anos lá dentro, que ele não tinha certeza se ele estava morto, ele achava que estava, diziam que ele era suicida, ele não acreditava. Então, quer dizer, naquela perturbação que durou na vida dele durante 8 anos. Então, muitas vezes a gente pega assim aquele nosso defunto, o cadáver do defunto, coloca assim, como os faraós, né, junto com ouro, com prata, com não sei o quê. Adiantou? Eu acho que o coitado nem fechou direito o túmulo, já entrou lá os ladrões e já roubaram o ouro, porque quando foram lá não tinha mais nada. Então, com outras palavras, deixe que os mortos enterrem seus mortos, significa que devemos deixar o passado para trás e focar no presente, na vida e nas responsabilidades que a gente tem no momento, porque isso é o que realmente interessa. Todo o resto, gente, eu não posso mudar absolutamente nada. O que eu disse para vocês há 1 minuto atrás, eu já não posso mudar, eu já disse. Já entrou, já chegou para vocês, já foi colocado ao vento. Vocês ouviram, a espiritualidade que está aqui ouviu, todo mundo ouviu. Não posso mais modificar. O futuro eu posso mudar? Talvez, se eu mudar agora o meu presente, então eu vou esperar um novo futuro, porque hoje eu sou resultado do meu ontem. A Sheila que está aqui agora, ela é resultado do que ela fez ontem, das decisões que ela tomou ontem. Então a gente tem que focar agora, nas responsabilidades que a gente tem agora. E essa foi uma forma de Jesus enfatizar a importância de seguir a vida e as responsabilidades que Deus nos dá. Jesus não está desvalorizando o ato de enterrar os mortos, mas sim mostrando que a prioridade deve ser dada à vida e ao chamado divino. Esse é o prior da nossa vida. É proibido você ir na praia no domingo? Não, não é. Mas primeiro, levanta-te, faz a tua oração, ora com tua família, abençoa, se for necessário, vai num culto e depois vai para a praia. Agora, você priorizar a praia e depois, quando chegar tonta, aí você já não vai mais orar. Porque você já chegou cansado, o sol já está quente, deu dor de cabeça, pegou insolação, comeu demais, então não tem mais nenhuma chance de você sentar e orar. É disso que Jesus está falando. Então essa frase a gente tem que interpretar como um convite para que as pessoas não se prendam ao passado, às mágoas, aos ressentimentos. É importante seguir em frente, perdoar e buscar a evolução espiritual. A gente tem que lembrar que a reencarnação, ela se dá através da bondade e da justiça divina, que nos posiciona frente a antigos opositores, antigos companheiros de relações malfadadas. Nos posiciona diante de irmãos os quais os débitos amontoaram-se reciprocamente, onde nem tudo se resolveu. Talvez as coisas se desgringolaram totalmente. Então essa é a chance que a gente tem para uma reconciliação com o adversário. Então, para isso, a gente tem que estar no presente, a gente tem que estar no agora, a gente tem que estar seguindo o caminho reto, a gente tem que estar seguindo as diretrizes divinas. Porque aí sim fica claro que Jesus estava se referindo com essa frase: deixa os mortos enterrar os seus mortos, aos mortos de espírito,
que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Os mortos que sepultam mortos são aqueles que ainda estão completamente carnais. São aqueles espíritos que ainda estão prisioneiros da ilusão da matéria, que trazem a consciência ainda adormecida. É isso, é algo que a gente normalmente vai esquecendo no decorrer da nossa caminhada. Muitas vezes a gente vai pegando, porque a gente vive num momento, por um lado, bem difícil. Porque, olha, a gente vive rodeado de propagandas de tudo quanto é de jeito. A gente vive bombardeado com isso. E esse bombardeio é assim: use a roupa que o fulano de tal está usando para você ser feliz, né? Faça isso para você ser feliz. Compre o carro, compre o iate. Siga fulano que ele é feliz e você também vai ser. E a gente vai vendo que a gente vai se envolvendo naquela ilusão. Vá atrás da vida do fulano. Hoje eu recebi aqui já de manhã cedo a notícia de uma moça super famosa, uma cantora que se suicidou, mais uma. Então ela era assim um ícone, todo mundo seguindo-a. Mas olha só como a gente está invertendo os valores. A gente está seguindo pessoas que estão mais perturbadas do que a gente. Tudo por quê? Porque tem um PR, um marketing incrível atrás dessa pessoa que bota ela assim como a vida dela é a vida que você quer ter para você. Será que é? Porque o meu destino é meu. O meu destino não é igual da de cada um de nós que está aqui. Não, o meu destino é meu. O que para Sheila é para mim vital, não é vital para o outro. Então, por que eu tenho que seguir a vida do outro? Posso ler 1 milhão de livros como Elon Musk que ficou rico, eu não vou ficar rica como ele, mesmo que eu faça exatamente o que ele fez, porque não é o meu caminho. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. O teu caminho é teu. Segue o teu caminho. E segue agora, não é amanhã, não é depois, que tu não sabe se tu tá aqui amanhã ou depois. É tudo tão passageiro, passa tudo aqui tão rápido. Ontem eu era linda, maravilhosa, não tinha uma dor. Hoje eu sou uma senhora de idade. Ontem eu andava assim, ó, eu pegava minha bicicleta, era 100 quilômetros num dia. Hoje, pergunta, 10 a gente já chega suada em casa. Então, chama o dilema entre a carne e o espírito. O dilema entre o que muitas religiões chamam de pecado, tá, e divindade. É um dilema que nós vivemos diariamente. A gente aqui está falando de um caso extremo, que é um caso de desencarne. A gente está... Esse ritual que eles tinham, os judeus, né, de rasgar as vestes, é exatamente para mostrar o tamanho da dor. Porque a sensação que a gente tem é que tá rasgando por dentro. Então, isso nos coloca num dilema assim extremo. Mas tem o dilema do dia a dia. Tem aquele dilema do dia a dia, que é aquele dilema em que a gente fica entre o divino e o sagrado. No domingo, eu vou para o centro espírita ouvir a palestra ou eu vou para o churrasco na casa da minha prima. O outro dilema, que a gente vê um monte de mãe, eu levo meu filho para a evangelização infantil ou se prepara para ir para o aniversário que vai ter daqui a pouco na casa da Dona Maria? São dilemas que aparentemente são insignificantes, mas são muito importantes para o futuro. Se a gente acostuma, quando a gente tem esses pequenos dilemas, eu vou comer aqui 10 quilos de carne porque a churrascaria é de graça, ou eu vou me manter com minhas 100 gramas, que é o que eu normalmente como, são dilemas entre o divino e o sagrado. Num, eu me excedo, eu saio de dentro de mim, eu dou vazão a toda aquela minha parte ruim. No outro lado, eu dou vazão, eu aceito o caminho reto. É aquela velha história dos 2 lobos que moram dentro de cada um de nós. Qual deles eu estou alimentando? E foi isso que Jesus propôs para o rapaz. Você tem os 2 lobos, qual que você quer alimentar? O seu lado divino ou o seu lado mundano? E essa é uma pergunta que todos os dias, toda hora a gente está confrontado com ela. É assim, quantas vezes, eu não sei você, meu marido aqui, ele não tem problema, ele me deixa ser espírita, mas é aquela coisa, ele não quer ter nada a ver com isso. E aí,
Num dia como hoje, pô, domingo de sol, primeiro dia de primavera, vamos andar de bicicleta? Não posso, porque 10 horas eu tenho um compromisso de fazer uma palestra. De novo, você não cansa? É quase todo dia da semana, não cansa. Entendeu? Então esse dilema de dizer para ele, não canso, vou continuar, porque esse é o meu caminho reto. Depois a gente pode andar de bicicleta. Mas você percebe? Então não importa se é a morte de um parente, se é tomar café de manhã em exagero, se é comer demais num churrasco, se é ir para festa, se é ir para praia, é sempre o mesmo dilema 1 milhão de vezes por dia durante a nossa existência. Que caminho eu escolho? O caminho reto ou o caminho do desvio? A gente tem exemplos de pessoas. Uma senhora que eu conheci, uma pessoa muito querida, tinha 5 filhos. Uma filha casou, que se formou em dentista, ela e o namorado se formaram e disseram que quando formassem iam casar, iam abrir juntos uma clínica dentária. Montaram tudo, casaram, foram em lua de mel, morreram. Um acidente de carro matou os dois 3 dias depois do casamento. Essa mãe entrou num processo de estagnação tão grande que ela transformou o quarto da filha, inclusive os presentes de casamento que tinham ficado tudo lá para serem abertos depois no apartamento que eles iam entrar, morar a partir. Eles iam chegar em lua de mel e iam pegar o apartamento que estava sendo renovado para eles e tal. Ninguém nunca mais pôde entrar naquele quarto. Nenhum dos presentes podem ser abertos. Nada, virou um santuário aquele quarto. E os outros 4 filhos deixaram de existir para ela. Era como se somente aquela filha tivesse sido filha. Ela entrou num caso de procrastinação tão grande que ela já não viveu mais. Pouco tempo depois ela desencarnou de tanta dor, deixando os outros 4 filhos assim, porque enquanto ela vivia todo mundo desesperado, ela perdeu o contato com o mundo. Tem uma outra mãe que perdeu uma filha com 15 anos. Quase se suicidou, entrou com muita dor, porque a dor foi grande, mas ela tomava as pequenas decisões diárias. E aí ela só rasgou os 8 centímetros. Doeu, claro, profundamente. Mas ela conseguiu erguer a cabeça. Ela não fez nenhuma homenagem exterior, mas ela conseguiu seguir em frente. Dar sentido à vida, apesar da filha ter partido antes, o que não é natural. Então é o poder do agora. A gente tem que lembrar sempre do poder do agora. Eu vivo somente agora. Eu vivo somente esse minuto que eu estou aqui agora. Daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, eu não sei se eu vou estar aqui. Então vamos aproveitar o poder do agora e vamos seguir o caminho reto, porque, gente, Jesus veio, ele falou e exemplificou, ele disse é possível, porque ele viveu. Então, se eu sou capaz de perdoar o assassino que matou minha filha, assim de vez eu perdoo? Não. Mas se eu fiz um monte de pequenos passos, quando isso acontecer, eu começo a perdoá-lo. Eu terei talvez a possibilidade de perdoá-lo. Mas para isso foram necessários muitos passos. Qualquer coach diz para você, você só é bom numa coisa se você fizer isso 10.000 vezes, pelo menos. E nessas 10.000 vezes você vai errar pelo menos 3.000 vezes. Aí sim você pode se considerar bom em algo. Então, para mim seguir o caminho reto, eu tenho que seguir a cada minuto. Somente o meu agora. Eu decido ser boa só agora. Eu decido seguir só agora. Eu decido a perdoar só agora. Só agora. Se é só agora, eu posso. Porque o agora é fugaz. É 1 minuto, 1 segundo. Agora, se eu deixar para fazer quando tá aquele pacote grande, aí o negócio tá ruim, aí não dá certo. A gente honrar não significa eu parar a minha vida por aquela pessoa que foi. Isso não é honrar. Honrar é eu ter dentro de mim aquela lembrança, é eu cuidar sempre, todas as vezes que eu lembrar, eu enviar luz, eu orar, eu fazer algo de bom para aquela pessoa, mas eu seguir. Porque, gente, nós somos mães aqui na Terra. Pelo menos eu acredito que todas aqui são. E se não são, um dia vão ser. E nada melhor do que um filho que seguiu e se deu bem. Mesmo que esse filho não esteja aqui todo dia, não venha no domingo fazer comer comigo, não está aqui no meu dia a dia. Mas se ele estar bem, eu também estou bem.
Então isso, para quem está na pátria espiritual, é mais importante ainda. Porque a gente aqui, a gente arranca os cabelos quando sabe que a filha não está legal. Olhe, quando a minha não tá legal. Lembra outro dia eu entrei em pânico aqui, pedi oração para todo mundo. Acho que o mundo inteiro eu mandei pedindo oração para ela, né? Graças a Deus a coisa já se acalmou. Então o coração da mãe tá de novo tranquilo, mesmo quando eu não estou todos os dias com minha filhinha. A gente se vê uma vez por mês, quando a gente consegue. Mas a gente sabe que as duas estão bem. Imagina a pátria espiritual, gente. Porque todas nós vivemos de uma forma ou de outra esse momento de separação no Brasil. Eu posso dizer que tem 9 anos que eu não vou ao Brasil porque eu tenho medo da despedida. Estou cansada de despedida. Então eu parei de ir porque meu coração já não suporta mais. Eu me despedi, quando eu voltar tá faltando 1 ou 2. Né? Então eu parei, eu digo, eu preciso parar para minha saúde mental. Eu não consigo mais ter aquela despedida. Porque a penúltima, minha sobrinha levou um coral pro aeroporto, sabe? Cantando aquela coisa de adeus, amor. Nó, eu chorei assim de São Luís do Maranhão a São Paulo. E eu cheguei aqui, que eu cheguei em 3, não foi nem só uma, eu cheguei cheia de pedacinhos, e até juntar os pedacinhos. E aquela dor daquela despedida foi tão grande, me dilacerou de tal forma que eu digo, gente, se eu for de novo, eu não volto para a Alemanha. Eu vou largar o marido, a filha, a neta, porque eu vou ficar lá com eles. Mas isso também não é a solução, porque lá não é mais o meu lugar. Não é mais. Por mais que eu queira, 31 anos depois, voltar para o Brasil, lá não é mais o meu lugar. O Brasil seguiu uma direção, eu segui outra aqui. Mesmo aquelas pessoas que eu amo profundamente, se eu chegar lá agora para viver com elas, será que eu conseguiria conviver? Porque o que está no meu cérebro é a lembrança daqueles momentos quando eu era jovem, linda, maravilhosa, cheia de energia. Quem está aqui é uma outra Sheila, porque aquela Sheila já morreu. Ela não existe mais. Será que essa Sheila atual, que traz a dor desta saudade dentro dela, conseguiria viver com aquelas pessoas que também evoluíram no caminho, pegaram o caminho delas? Será que eu conseguiria viver com eles novamente, muito tempo juntas? Entende? Então é a mesma coisa de quem está na pátria espiritual, de quem está aqui. E a gente segue, a fila anda aqui, a fila anda lá também. Então, os espíritos, cada um tem a sua direção, o seu caminho. A gente não tem como ficar tomando o caminho do outro. E ficar junto, a gente está ali por um tempo. Para isso, a gente está determinado. Até aprender a lição. Aprendeu, a fila andou e você segue. Isso vão com os amigos, com os conhecidos, com os familiares, com quem está encarnado, desencarnado, não importa. A gente não pode querer para sempre ficar na mesma sala de aula. Não funciona. Senão você não segue em frente. Eu estou aprendendo agora coreano. Se eu repetir de novo sempre a mesma lição, eu vou aprender somente aquela lição. Eu não vou seguir em frente. Para mim seguir em frente, eu tenho que pegar o desafio das próximas lições. E aí, finalizando, que o nosso tempo está acabando, a gente tem que sempre ter em mente que hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Uma realidade minha como Sheila, daqueles que eu deixei lá no Brasil, realidade minha como Sheila depois que meu pai, que a gente se despediu do meu pai, realidade religiosa completamente diferente daquela que Jesus vivia na época onde ele era judeu. Então nós vivemos numa outra realidade. E quando Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos nas circunstâncias em que elas foram pronunciadas, a gente não pode ver nisso uma censura, né? A gente não pode ver que Jesus estava censurando um dever filial, de piedade filial, segundo as leis de Moisés e segundo as leis do nosso coração. Porque a gente não ir no enterro de um pai ou de uma mãe, gente, é um peso muito grande, tá? Então, a gente tem que entender que essas palavras, elas encerram um conhecimento mais completo, mais profundo, de uma vida espiritual. E eu espero que isso tenha ficado claro,
hoje durante a nossa conversa. Porque quando a gente carrega a certeza de que existe uma vida depois da vida, que existe uma vida, uma pátria espiritual, e que aqui é somente uma pequena chuva que a gente está passando aqui. Então, gente, que a gente tem que também ter consciência que a gente só é um corpo. Né? Esse corpo aqui é um espírito vestido de um corpo grosseiro, de uma forma bem temporária, bem pequena, e que quase todos se sentem felizes quando abandonam esse corpo. Quando ele já está velho, ele já está doente, ele já está carcomido. Que coisa boa você sair e deixar toda aquela dor que aquele corpo estava sentindo e você seguir de novo como espírito. Então, pensando nisso, em todos os contextos do que a gente falou, em todos os exemplos que a gente deu, nada mais, nada menos Jesus quis, com essa frase, ressaltar do que a importância da vida espiritual que antecede a essa vida e que vai acontecer depois dessa vida. E que os valores principais que a gente tem que seguir são os valores que são bons para o espírito eterno e não para essa matéria. Porque essa matéria aqui, daqui a um dia eu largo ela aqui. Mas o que eu levar com o meu espírito, eu levo comigo. Porque isso foi um ensinamento que meu amado pai Pedro me disse quando eu tinha 11 anos de idade que eu não queria estudar. Minha filha, estude. Porque a única coisa que eu posso lhe dar é o estudo. E o que você aprender, ninguém lhe toma. Ninguém. A roupa que eu lhe der vai ficar velha, vai ficar rasgada, mas o estudo, o que você aprender é seu. E isso é uma grande verdade. Que eu passo aqui num contexto maior. A gente tem que estudar, aprender para se melhorar, porque aquilo que a gente aprender aqui agora, ninguém vai nos tomar, vai nos acompanhar na pátria espiritual e vai fazer parte do nosso dia a dia, onde a gente esteja, encarnado ou desencarnado, na China, na Terra, na Ásia, não interessa. Isso vai ser parte de nós. E era isso que eu queria dizer para vocês.